Rafael, eu quero te agradecer muito, viu, pelo apoio, por esse tempo aqui que você está dedicando no meu canal, viu? Sou muito fã do seu trabalho, viu? Sempre estou pesquisando, né, sobre a história do Angra também, da sua carreira. Então, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra aí estar gravando com você. Eu que agradeço, imagina, Lucas. Muito sucesso aí com seu canal também. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho lá do seu início, né, propriamente dito assim, na música. Quem que veio, né, te apresentar os primeiros instrumentos assim? Como que surgiu, né, a ideia de você começar a tocar, os primeiros álbuns de rock? Como que foi isso aí? Comecei a me interessar por música primeiro muito criança, né? Muito antes de conhecer e curtir rock, eu curtia música em geral. Sempre fui muito atento para criança, muito alerta para a música, até antes de falar. A música sempre me tocou, me chamou a atenção até mesmo de falar. E eu gostava, minha família é muito festeira. E tinha música, tinha um violão que passava de mão em mão na casa dos meus avós, e eu ficava fascinado, achava aquilo um superpoder. Minhas tias, meus pegarem o violão e aquilo de repente virar virar música, né? Criar a magia, o encanto da música ali na minha frente. Agora, o rock pintou mesmo, de fato, com o Queen. Quando o Queen veio ao Brasil, eu tinha 9 anos de idade. Isso acho que foi 88, se não me engano. Não, foi 79. Isso, em 79, mais ou menos, o Queen veio para o Brasil e aí foi quando eu realmente me fascinei. Agora, quando eu era bem criança, muito antes de tudo isso, eu fui numa peça infantil, que era Romeu e Julieta, a Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Era uma peça, um musical e tal. Eu fui assistir, adorei aquele musical, pedi para minha mãe comprar no final da peça o vinil. E ela comprou o vinil, então, da Mônica e o Cebolinha e tal. E eu ouvia aquilo, assim, muitas vezes no mesmo dia, na vitrolinha que eu tinha. E aí, recentemente, eu fui procurar no YouTube o que eram essas músicas, que eu não lembro. Eu lembro que eu ouvia muito, né? Cara, é rock puro. É um puta musical, legal pra caramba, eu ouvi de novo, né? E rock, ou seja, eu, quando criança, já tive esse interesse, sem mesmo saber que era rock, nesse musical aí da Mônica e o Cebolinha, que era músicas muito bem feitas. Ô, Tá. Rafael, e como que surgiu a ideia de você formar o Angra, né? A sua carreira profissional como músico, assim, você considera que já começou ali a partir do Angra mesmo? Acho que um pouco antes eu já estava dando aula, um pouco antes eu já levava a sério, já havia feito a decisão de me tornar um músico profissional, né? Eu acho que a gente é um músico profissional quando a gente decide que aquilo é o que nós vamos fazer para a vida, né? E aí a gente começa a ralar, né? O Angra, a ideia do Angra começou quando eu estava nos Estados Unidos. Eu finalizei o colegial lá e eu pintou um amor assim pela música brasileira muito maior do que quando eu já estava no Brasil, por conta da saudade, por conta da distância, né? Eu criei assim um vínculo afetivo muito grande com a música brasileira, né? E com o Brasil, com a cultura brasileira. Era onde eu era feliz, onde eu surfava com os amigos, onde eu ia nas festas, onde eu andava de skate pelas ruas e tocava também, tinha bandas, né? Lá nos Estados Unidos, eu vivi em Nebraska, no interior dos Estados Unidos, e não tinha nada disso, né? Era uma vida mais solitária. Foi bom que eu me desenvolvi bastante como músico, como instrumentista. Lá nos Estados Unidos, eu tinha uma professora de guitarra que ele me deu os 2 primeiros anos de curso de composição da Berklee, nas apostilas. Eu comprei todas as apostilas e engoli as apostilas junto com o colegial lá que eu já estava fazendo. Então, foi uma época muito intensa. E nessa época eu decidi, então, eu voltaria ao Brasil e formaria uma banda que misturava, que ia, que ia misturar o heavy metal com música brasileira. Aí quando eu entrei na faculdade, que eu tive contato com o universo da música erudita e tal, aí eu falei, bom, e o André, né, quando o André também entrou, o André Matos, aí é coisa foi a terceira fusão, né? Heavy metal, música brasileira e música erudita. É uma miscelânea louca, mas que está aí até hoje. Você citou o André e eu até ia fazer essa pergunta, né? Como que era um pouco da sua relação assim pessoal com o André, Rafael? O André, ele
teve vários membros aí, o Angra, que saíram, né? Alguns entraram e tal. Teve alguma relação conturbada, né? Que ficou assim. Mas e o André, como que era assim sua relação com ele? Foi estremecendo depois, né? Já vi você falando isso em algumas entrevistas. Como que era isso aí? Bom, primeiro foi uma relação muito intensa, muito legal, de muita afinidade pessoal e musical. A gente começou, quando criamos o Angra praticamente juntos, porque eu comecei o Angra um pouco antes do André entrar, mas o Angra se consolidou mesmo com a vinda do André todos os parceiros que ele trouxe também. E foi muito intenso e um aprendizado muito grande, porque eu era já fã, né, do André, eu acompanhava o Viper, e de repente eu era parceiro agora de banda dele, fazendo músicas juntos. Então foi uma alegria, uma euforia muito grande para mim. Sim, aos poucos foi esfriando. O André era um cara assim de viver o fogo, né? Ele gostava de viver o fogo e quando parava de arder esse fogo, ele perdia a graça e ele partia para outras coisas, né? Ele nunca foi um cara que teve medo de abandonar um projeto, por maior que fosse, e partir para uma outra coisa. A bússola que guiava ele era a realização pessoal, o encantamento que ele tinha com a coisa, só. Ele não se incomodava, né, vamos dizer, o Angra é um negócio muito especial, vamos cuidar disso. Não. Ele perdeu a graça para ele, ele começou a pensar em fazer outros voos. E o Angra, o nome do Angra, assim, mesmo com isso, igual eu te falei, né? Sair algum membro, entrar assim, briga, essas coisas, o nome do Angra continua muito forte, né? Como que a gente conquista isso numa banda assim, para não perder, né, esse nome dentro desses períodos assim que tem na história? Porque a maioria das bandas, alguma hora, né, a gente tem exemplo até em banda americana, banda lá da Inglaterra e tudo, alguma hora tem alguma briga, né, algum conflito. Como manter o nome assim e manter, né, os fãs ali junto, tudo? Ó, não existe um segredo, né? Não é algo que existe uma regra, um segredo que vai funcionar para as pessoas. No meu caso, eu acredito que a resiliência, cara, porque existem muitas coisas que fazem você querer desistir, você nada contra a corrente a maior parte do tempo, né? Tem muitas objeções, muitos desafios dentro da carreira musical, especialmente num segmento como o heavy metal, num país da América Latina, onde isso aqui não é parte da cultura principal, vamos chamar assim. É uma coisa completamente à margem e você precisa se posicionar fora do Brasil para ter relevância nesse cenário, né? Então é complicado, você tem que ser resiliente e não sonhar com o glamour, né? Não achar que está fracassando quando você está enfrentando desafios, quando você está enfrentando momentos difíceis, não achar que você está fracassando, é saber que quando a gente navega mares turbulentos, você não vence a natureza, né, 100% do tempo. Você tem que saber que é um plano difícil que você colocou para você. Agora, eu sou um cara dos desafios, eu gosto de desafio. Eu gosto do caminho mais difícil, eu gosto de procurar, né, às vezes, o desafio. Então, acaba que para mim foi um grande aprendizado de vida. No momento que você conquistou fama, assim, né? Você depois veio conquistando o dinheiro também com o seu trabalho, né? Você sentiu que alguma vez, assim, na sua carreira ou na sua vida pessoal, isso começou a te atrapalhar de alguma forma, assim? Não, bicho. Até porque eu nunca conquistei tanto dinheiro como você está falando, ou supondo, não sei. E a fama, supostamente, né, o reconhecimento, muito mais do que a fama é o reconhecimento, eu tenho respeito das pessoas, muito mais do que fama, porque eu ando tranquilamente no shopping center e tudo mais, né? Então, mas eu tenho muito respeito mesmo das pessoas que estão especialmente próximas ao diretamente ligadas ao estilo, né? Isso começou muito cedo, né? Com 19 anos nós começamos. Antes disso, eu já fazia uma peça de teatro que recebia público, tirava foto e dava autógrafo muitas vezes. Muito moleque, né? Fazendo essa peça de teatro. Então, eu acho que foi muito natural para mim.
E eu tive uma boa formação na minha família, de saber quem eu sou, de saber qual que é o meu chão, né? De me reconhecer no espelho, despido, vamos dizer assim, da, dos arquétipos todos aí, de estereótipos do rockstar. Tenho muitos amigos desde a infância que me lembram e que se relacionam comigo, não com um rockstar, mas como um cara normal, com as minhas qualidades e defeitos. Então, acho que o importante é isso, é se manter conectado com o mundo, sem usar a imagem de rockstar ou a imagem de artista como uma bengala, né? Uma bengala para suprir, vamos dizer, a fragilidade do alicerce mesmo. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade em relação a você também é seu lado religioso, Rafael. Você debate muito, né? Você gosta de debater um pouco sobre religião e tal. Nas músicas a gente vê um pouco também disso, né? Como que é seu lado religioso, assim? Você tem alguma crença ou você se considera ateu? Como que é isso na sua vida, assim? Ah, bicho, é, é muito pessoal, é um lado muito pessoal, eu não pertenço a nenhuma crença específica hoje em dia. Eu simplesmente, eu tenho uma adoração pela vida em todos os seus aspectos, né? E especialmente pelo desconhecido, por aquilo que a gente não explica, por aquilo que a gente não tem, pelo mistério, né? E o mistério ele pode ser olhado tanto pelo prisma da ciência, né? A vida mesmo, as expressões, os planetas, o cosmos. Você pode olhar tanto com o foco da ciência, como da filosofia, da arte e da fé, da religião e da fé. E eu gosto de olhar por esses diferentes prismas, né? E eu acho que a capacidade de ter fé é uma coisa assim que não é qualquer pessoa, todo mundo que tem. Não é todo mundo que é criativo, não é todo mundo que tem a mente lógica, não é todo mundo que tem a mente filosófica, não é todo mundo que tem a mente científica, e nem é todo mundo que é capaz de adorar o mistério, né? Através da fé dentro da observação. Então, eu como um exercício de vida, como uma premissa para mim, eu gosto de procurar equilibrar esses olhares. Basicamente é isso. Eu gosto de olhar o outro e as coisas que acontecem ao meu redor e no mundo sob a ótica da ciência e da fé, e da filosofia e da arte, de maneira complementar. Rafael, falando um pouquinho em música e política, né? Se sinta à vontade, viu? Se você não quiser falar e tal. O que você acha hoje, assim, das opiniões políticas entrando, assim, dentro da banda? Porque às vezes você tem uma opinião política, às vezes outro membro do Angra ali, vamos colocar como exemplo, né? Vai ter outra opinião política e isso começa a interferir no seu relacionamento com ele. Você acha que isso, assim, tem o risco de começar a expandir dentro da música, assim, principalmente dentro do rock, né, que é um estilo mais É, agressivo, assim, politicamente? graças a Deus, dentro da banda, a gente tem uma afinidade sobre política muito, muito boa, né? Nenhum na banda endossa a polarização, no sentido eu, de escolher um lado e achar que o outro lado é uma aberração, destruição do planeta. De maneira geral, todos são ponderados e acreditam na união das visões e não na separação dessas visões, né? E isso é bom porque isso nos aproxima. Com algumas diferenças, claro, mas todos lá têm muito respeito pela opinião um do outro. Então, graças a Deus, na nossa banda, a política não chega a criar nenhuma rixa nem grupinhos, né, de afinidade política. Todos debatem de maneira imparcial, e respeita muito a opinião do outro. Então, isso é uma coisa boa. E a gente respeita, e ninguém ali é radical com suas opiniões. Quando a gente debate o assunto, a gente está sempre aberto para entender a opinião do outro, procurando aprender com o outro. E, e a gente acredita que esse é um tipo de postura
que poderia ser mais utilizado, porque hoje as pessoas vêm já conversar com muitas certezas, né? E um debate com uma pessoa que já está com muita certeza é um debate infrutífero, porque se ela já tem certa, não sei nem por que está debatendo. Ela muitas vezes está tentando te convencer daquilo que está muito definido na cabeça dela. E geralmente é um debate que não é saudável ou não leva a nada. Rafael, e nos últimos meses, né, já acredito que está completando o ano, né, você criou o Amplifica, né, podcast. Quais são os principais desafios assim que você enfrenta até hoje no Amplifica, né? Ele é um dos maiores aí em relação ao assunto de música, né? E como que surgiu a ideia também de você estar criando assim? Você já tinha esse dom de comunicar nesse estilo de rádio assim, de entrevista? Eu não conhecia o termo podcast, por exemplo, mas eu gostava. Eu tenho um canal que se chama Injeção na Testa e a ideia inicial está lá, que é o quê? Conversar sobre música com músicos, com amigos músicos, ou às vezes trazer assuntos que não são diretamente ligados à música, como cerveja e tal. Eu já tinha essa ideia e eu levei esse canal por alguns anos, até que nos últimos anos eu estava levando o canal sozinho e era muito difícil levar um canal sozinho. No meio da pandemia, que ela virou foi uma confusão de rever, né, de revisitar os planos da vida da gente, até porque eu não sabia se iam voltar os shows, quando iam voltar os shows, se ia demorar 10 anos para o setor de eventos voltar a fazer show, não sabia, né? Comecei a pensar em outras coisas que eu gostaria de fazer. Eu falei, eu adoraria fazer o meu canal, o canal falando de música, mas eu não quero fazer sozinho, preciso de parceiros. Aí eu conheci, no meio da pandemia, o André Suete, que é o diretor e meu sócio lá, e combinei com ele de levar um projeto. Aí o André Suete me apresentou melhor o formato de podcast, que era uma coisa nova para mim. Ele é um diretor que já vinha estudando esse formato, e ele estava, já, inclusive, produzindo alguns podcasts. E nós tivemos a ideia de levar isso para o grupo Flow, para os estúdios Flow. Então nós fomos juntos lá no Estúdios Flow e apresentamos algumas ideias para podcasts e eles gostaram e aí entrou a terceira parceria, que é o Flow. E graças a Deus tem sido uma coisa assim que as pessoas estão gostando bastante e fazendo a diferença, vou chamar assim, né? Estimulando as pessoas a pegar o instrumento, a tocar o instrumento, a conversar de música e aprender a música de maneira com a cabeça mais aberta, não é? Destruindo alguns estigmas de que só o rock vale a pena, só o rock é legal, todo o resto é droga, são estilos inferiores, né? Tentar quebrar esses estigmas. Então, perder o medo do instrumento e perder o medo da carreira de músico. Então, essa é a nossa batalha e acho que unindo, né, unindo diferentes estilos e tal, para que o cenário musical no Brasil se fortaleça, né? Um apoie o outro e perceba que a gente realmente pode provocar mudança no Brasil através da cultura e através da música. E você acha que ainda tem espaço assim para podcast menor tá crescendo assim, principalmente nesse nicho da música aí na internet? Eu sou um grande especialista de YouTube, de podcast, por isso que eu te disse eu sabia que eu precisava de parceiros, tá? Porque eu não sou um cara que tem essa visão. Mas eu acredito que sim, contanto que traga algo diferente, né? Contanto que traga algo diferente e que seja verdadeiro. Não adianta a pessoa falar, então eu já sei, a diferença está em fazer um negócio bem engraçado. Mas a pessoa, tem tantos humoristas excelentes hoje em dia aí, e você fala, não, eu vou fazer um podcast de música, se não for, se ser engraçado não for a sua essência, a sua verdade, não adianta você forçar. Uhum. Então você tem que encontrar a sua essência, o que você é de fato, e se isso realmente tem a, vamos dizer, adesão, né, das pessoas, se tem demanda para aquela linguagem, fazer muita tentativa e erro, porque você vai, claro, tenta aqui, tenta ali, e, e vai que vai. Por exemplo, lá, os algoritmos mostram para mim que se eu levar gente do cenário heavy metal, meus números vão crescer ainda mais.
Mas eu não faço isso. Eu não obedeço os algoritmos só porque quando eles indicam um caminho que vai ter mais like, mais isso e aquilo. A minha missão não é ficar cada vez maior. A minha missão é, como eu disse, é chegar nas pessoas, mostrando e quebrando as fronteiras que separam os estilos, olhando sempre o que tem em comum e não as diferenças. Essa é uma missão que eu tenho de vida. Fazer as pessoas focarem mais nas semelhanças do que nas diferenças. Essa sua pergunta sobre política, ela vai muito nisso. As pessoas olham muito as diferenças de opiniões e não onde a gente pode entrar em acordo, porque o que vai... Você não vai nem fechar uma rua, você não vai nem fechar você não vai nem pavimentar uma estrada se não tiver acordo entre as partes, entendeu? Para tudo você precisa de criar um acordo. Não adianta você ter que fazer as coisas tudo goela abaixo e depois de 4 anos mudar completamente, porque agora eu quero ter que você engula goela abaixo as outras coisas e ficar esse cabo de guerra interminável, entendeu? E você tem dificuldade assim com o convidado, tendo preconceito a partir do convidado, assim por você ser um músico do estilo heavy metal ali? Você já enfrentou isso? Não, isso nunca aconteceu. Geralmente, as pessoas têm muito respeito pelos músicos de heavy metal. Sabem que são músicos que são muito preparados, que estudam, que são dedicados, que são disciplinados, dedicados à arte mesmo do instrumento. A maioria dos outros músicos sabem disso e sabem que é uma guerra que demanda de muita paixão. Porque não é um estilo onde você... que é fácil ou de você se sobressair, ou que é um estilo que é fácil, por exemplo, se alimentar, pagar as contas da sua Não é família, popular, né? não é popular. Então eles sabem de tudo isso, eles sabem que é uma contracultura, que tem todas as suas dificuldades e respeitam muito, com certeza, sempre. Tem muito mais preconceito do público de heavy metal com relação a um convidado, do que um convidado com relação ao heavy metal. E pra gente finalizar, como que você faz para lidar com a agenda do Angra assim e do Amplifica ao mesmo tempo? Difícil conciliar. O Amplifica eu gravo às terças e quintas. Os shows do Angra acontecem mais aos fins de semana, né? A coisa pior é quando eu viajo, vamos dizer, vou para a Europa, vou ficar 20 dias, vou ficar no Nordeste, eu emendar de um show para o outro, nos fins de semana. Aí, nesses casos complica. Quando não, eu falo assim, ó, quero viajar na sexta, não quero viajar na quinta, porque na quinta eu gravo. Mas quando isso acontece, hoje, uma parte eu gravo umas gavetas, eu deixo gravado alguns episódios, né? A gente chama de gaveta. E outra parte eu tenho uma substituta maravilhosa, que é a Natália Guareschi, e ela me substitui nos dias que eu não posso, né? E ela também tem um perfil muito parecido com o meu. Ela é compositora, ela é cantora, toca violão, e ela compõe para vários outros artistas. Então ela está acostumada, ela conversar com o cara do sertanejo, ela gosta muito de rock também, entendeu? Entendeu? Então ela tem muito esse perfil de saber transitar por vários estilos, de ter a curiosidade, né? Que é muito importante para nós como host, ter uma curiosidade verdadeira sobre a vivência daquele outro músico. E ela é muito divertida. Ela é muito inteligente, muito talentosa e muito divertida. Então, ela é a substituta, ela é a host perfeita para o Amplifica. Massa. Rafael, quero te agradecer muito, viu? Quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social? Fica à vontade aí, viu? O espaço é seu. Quero avisar que agora o álbum do Angra vai ser lançado dia 3 de novembro, que em breve nós vamos lançar alguns singles, algumas músicas do álbum antes de novembro, e que nós vamos gravar um acústico em Curitiba, na Ópera de Arame, uma coisa assim, um sonho meu de muitos anos, eu já estava com vontade de fazer há muitos anos, só agora deu certo de fazer, e que vai ficar muito bonito. A gente está preparando com o maior carinho isso daí, acho que vai ficar lindo. Massa. Tá Obrigado, viu, bom? Rafael? Obrigado pelo Valeu, apoio Lucas. aí, pelo tempo, beleza? Ótimo, eu que agradeço e muito sucesso pro seu canal. Valeu, obrigado. Você também. Abraço. Valeu, cara, um abraço.